Sejam bem-vindos, pessoal. Começamos hoje mais um episódio do HCast, o nosso podcast do Homem com H minúsculo. Como sempre, aquele espaço de desconstrução, de novas conversas, evoluções pessoais, temas do universo masculino. Eu sou o Diego Almeida, andrologista, cuido da saúde do homem. Eu sou Gessé Oliveira, também especialista na saúde do homem, e hoje nós estamos aqui muito felizes em receber uma pessoa que eu tenho certeza que vai agregar muito a você que está aí nos escutando. Hoje nós estamos com Michel Almeida, o CEO, proprietário da Ativo Gestão e Educação. E, Michel, por favor, se apresente. Quem é Michel Almeida? E vamos bater o nosso papo hoje aqui. Primeiramente, obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto, é muito interessante, é muito importante levar conhecimento, educação, essa forma de transformar a vida das pessoas de uma forma realmente positiva, mesmo que seja redundante. Eu sou Michel Almeida, sou sócio, como já se falou, da Ativo Gestão e Educação, que hoje é um ecossistema com serviços, com soluções específicas para profissionais da saúde, médicos, dentistas. Então, desde a parte da gestão contábil, da parte da gestão financeira e agora com a educação, que é uma escola de negócio, a primeira escola de negócio voltada para médicos e dentistas da Bahia, a gente tem fomentado a gestão e empreendedorismo na área da saúde. Perfeito, Michel. Excelente. Muita coisa, aí é só uma prévia, né? Mas esse é o Michel Almeida de 2025, de 2026. Mas quem é, de fato, ou quem foi o Michel Almeida até chegar aqui? Conte aí um pouquinho da sua história, que eu tenho certeza que vai acabar inspirando outras pessoas também, e muito mais até do que inspirar, né? Modelar. Nós sabemos que quando a gente tem ali uma pessoa que a gente possa se inspirar naquela pessoa, que a gente possa modelar aquela pessoa, e não é imitar, isso não é inveja, a gente consegue muitas vezes um caminho mais rápido até onde aquela outra pessoa está, justamente porque você já passou por situações que hoje você sabe, você tem a sua mentoria, você faz com que os seus mentorados eles não passem por aquilo. Então, de fato, eles acabam chegando mais rápido do ponto A para o ponto B do que o tempo que você demorou até chegar lá. Mas quem era o Michel Almeida antes de ser o dono aí da Ativo Gestão e Educação, dessa escola de negócios, desse ecossistema, como você mesmo citou? Sempre é um assunto que mexe com o emocional da gente, né? Todo mundo sabe da sua luta, do seu caminho. O Michel Almeida de hoje, ele deve muito ao Michel Almeida de 2013, de 2010, de 2005. Eu fui pai com 19 anos, mas antes disso eu sempre tive eu sempre tive o discurso de que eu tenho vontade de ser dono do meu próprio negócio. Então, realmente, desde criança que eu falava isso, eu nunca pensei em fazer um concurso público, por exemplo. Sempre eu vou ser dono do meu próprio negócio. Maravilha. E meu primeiro emprego, meu primeiro contato foi aos 10 anos, onde eu participei de um projeto da prefeitura, na época da cidade de Cachoeira, para ser guia mirim, guia turístico. Passei 6 meses em formação, a gente abordava os turistas no meio da rua e ia contar a história do recôncavo, enfim, da cana-de-açúcar, toda essa história. E daí para cá eu vim galgando experiências como empreendedor. Bom, começando a partir dos 19 anos, fui pai, meu filho nasceu, e aí veio aquele frio na barriga e a responsabilidade de agora o jogo mudou, sim, tem que correr e tudo é para ontem. Comecei a empreender nessa fase ali dos 10 anos, 12 anos, e a vida realmente ela deu uma acelerada, criou uma responsabilidade maior a partir da paternidade. Bom, o fato é que me formei em contabilidade, trabalhei 2 anos na Coca-Cola, onde tive uma experiência, uma vivência com marketing, com vendas. Trabalhei 7 anos na Ambev, que era uma recém-criada, e aí se tornou a maior companhia de bebidas do mundo. 7 anos na logística, onde aprendi fluxo, processo, padrão, indicadores, planejamento, OBZ, que é o orçamento base zero. Então, todo esse universo realmente da gestão, da administração, do fluxo e do processo, eu tive como escola a Ambev.
E aí eu vim empreender na área de contabilidade lá em 2011, quando eu saí da Ambev, trabalhei 2 anos no escritório de contabilidade. Em 2013 abri o meu próprio escritório e trouxe essa cultura de gestão. Então a Ativo ela já começou com gestão ali na sua cultura. E devo muito a esse processo que eu tive na Ambev. Bom, o fato é que a gente começa todo o projeto, geralmente o empreendedor ele começa um projeto do zero, meio que sem estrutura, principalmente financeira, e a gente tem os desafios de estar buscando solução. Eu costumo dizer que o empreendedor é um bicho meio doido, né? Porque geralmente a gente apanha e aprende, mas o empreendedor é apanhando e sofrendo e gostando e tá bom, e vamos empreender de novo, vamos arrumar outra confusão para poder resolver. Mas a gente tem crescido baseado, sustentado em fluxo e processo e principalmente em entender a dor do cliente, se colocar no lugar do cliente. Então o Michel de hoje ele se deve a todo esse processo de Coca-Cola, de Ambev, desses 13 anos já no ramo de contabilidade, mas voltado muito para a parte de gestão, do empreendedorismo, de qual é o problema que o meu cliente médico tem, qual é o problema que o meu cliente dentista tem e que eu possa resolver. Então a cultura da nossa empresa ela é baseada hoje no sentimento de dono. E isso tem ajudado a gente a crescer. Em 2023 para 2024 a gente cresceu 40% e 24 para 25 agora, fechando 25 a gente cresceu 20%, sempre comparado ao ano anterior. Então isso tem trazido muita energia para o nosso negócio, muita disposição também, e graças a Deus esse crescimento ele é reflexo desse trabalho que a gente vem construindo, vem se capacitando, vem buscando. Então eu, enquanto pessoa, busco entendimento sobre diversos assuntos, seja na esfera profissional, seja na esfera pessoal. Acabo refletindo na minha equipe, sendo exemplo para meu filho, para a equipe, para colegas. Recentemente, a Diego até viu, eu estava em São Paulo e aí postei algo. Não, um colega perguntou, e vai fazer o que esse final de semana? Eu falei, cara, estou em São Paulo, 3 dias aqui, de 9 da manhã a 8 da noite de conteúdo. Aí ele escreveu, rapaz, se tu não ficar rico, ninguém mais fica. E aí eu postei e veio com aquilo, Diego, você foi uma das pessoas que comentou, elogios, pô, Michel, parabéns, você me incentiva. Com certeza. A gente fez 2 anos agora de inauguração da nova sede, fiz uma postagem disso, e graças a Deus, o meu sentimento quando a gente posta essas conquistas, esses passos, é com o objetivo de incentivar pessoas. Eu costumo dizer que tenha cuidado com o que você está postando nas suas redes sociais, porque você está contagiando pessoas. Então, tenha responsabilidade. E nada melhor do que a gente estar compartilhando, obviamente, com ética, realmente com propósito e sem falácia, né? Comprovado, foi feito. Você aprender com quem já fez, com quem já passou por esse caminho, é muito importante. Então, tenha o cuidado pessoal com a saúde, com a atividade física, tenha o cuidado intelectual. Então, é muito importante você desenvolver o hábito da leitura, isso ajuda. E cuidando, principalmente também ali da família, da sua base, das pessoas que estão ao seu redor, porque é o alicerce para que você siga com qualquer projeto. Seja na atividade física, seja na cultural, seja na empresarial. Se você não tiver se você não tiver bem consigo, você não vai conseguir desenvolver nada. E esse é um processo de evolução que eu passei nesses últimos anos. A gente vê o processo de evolução ele é constante, né? Uhum. Exato. Ele é constante. Não para. Não para, exato. Mas aí a gente vai... O sarrafo vai subindo e fase após fase você fala, pô, cara, lembra quando... Imagina, você já pegou uma foto sua de 20 anos atrás e falou assim, rapaz, eu vesti essa roupa. É verdade. Temos que ser igual ao vinho, né? Quanto mais vai passando o tempo, fica melhor. Quando eu pego uns vídeos lá de 2020, eu falo, não é possível que eu gravava isso aqui, não. É isso aí, velho. Mas você começou, né? Deu start, iniciou. Isso é importante, é o que você falou. Tem uma parte da sua fala aí que me chamou bastante a atenção, né? E eu me vi nessa parte da sua fala, que é, primeiro, a ousadia de empreender, né? Então, assim, de fato, não é fácil empreender, não é fácil você lidar, terminar o mês e começar o outro e tá ali com... Você já começa o mês, na verdade, devendo, né? Então, assim, mas a mesma dor que você passou de começar a empreender, muitas vezes sem uma estruturação prévia anterior,
eu me vejo, eu acho que Diego também se vê nisso. Então, às vezes, a gente acaba quebrando muito a cara, sendo que se você tivesse uma estruturação antes, talvez você não quebrasse tanto. Não que as coisas fossem ficar mais fáceis, mas se você tem uma base estruturada, eu quero desenvolver um negócio, eu quero hoje, você aí, o estudante de contabilidade, tá vendo aqui o Michel, e eu quero montar o meu escritório de contabilidade. O que é que eu faço? Eu vou alugar uma porta e vou começar a fazer? Não. Você tem que ter uma estruturação de base para que você tenha menos erros e uma menor dificuldade também, né? Então, eu acho que isso, no campo do empreendedorismo, talvez seja o primeiro ponto, né? Essa base, de você fazer a base ali, alicerçar. Não, sem dúvida. É aquela história, né? Alguém foi primeiro e abriu caminho para que outras pessoas viessem, e aí distribuindo o conteúdo, o conhecimento que se tem, compartilhando, isso facilita para demais pessoas. Então, essa história de que eu vou fazer sozinho, isso é muito perigoso. Tudo bem, não tem nenhum problema com isso, desde que você não se frustre. Então, tem muita gente que, eu vou fazer do meu jeito, eu vou tomar conta de tudo. E o empreendedor, ele tem essa característica mesmo de ser desafiador, de desafiar. Então, é natural que ele queira fazer. Porém, tem mudado essa cultura. A cada tempo que se passa, página que se vira, a gente percebe mais profissionais da saúde querendo empreender e buscando essa ajuda. É daí que veio também a Ativa Educação. Então, os clientes da gente, eu não entendo, eu queria entender como é que eu faço. Aí eu falei, esses caras estão precisando de ajuda, cara, como é que a gente pode resolver isso? Vamos fazer algo aqui. E aí veio essa ideia da escola de negócios, que é justamente ajudar nessa gestão, fomentar isso. Porque, vamos lá, é comum você ouvir que o médico ele não entende de finanças, ele não entende de negócio. Cara, a verdade é que, se a gente for botar na ponta do lápis, só o administrador é que sai da faculdade aprendendo a administrar. O contador ele aprende a fazer balanço, a analisar, a dar uma previsibilidade, a analisar relatórios. O médico, enfim, o dentista. Então, o administrador, teoricamente, é o único que sai da faculdade e sei administrar uma empresa. O resto aprende, mano. Óbvio que a gente, naturalmente, uns têm uma tendência para a área da saúde, humanas, exatas, e isso acaba facilitando o processo. Mas buscar ajuda, ouvir quem já fez, ler, estudar, pesquisar, conversar com pessoas que já passaram por esse processo. Então, é muito importante que a gente aprenda a ouvir mais do que falar nesse processo de construção. Então, é muito importante a gente sentar na mesa de pessoas que já fizeram. E eu tenho uma coisa comigo. Eu tomo a decisão, mas eu escuto o maior número de pessoas possível sobre aquele assunto. Quando eu coloco alguma coisa na rede social, quando eu lanço algum serviço, algum produto, por exemplo, a Ativa Educação. Depois de 1 ano e meio trabalhando na Ativa Educação, foi que eu dei as caras no Instagram. Foi que as pessoas souberam da Ativa Educação. De lá para cá, eu já vinha pesquisando, estudando, futucando, conversava com um, conversava com o outro. Então, ter essa humildade de ouvir as pessoas que já fizeram. Teve gente que eu fiz pergunta, já com o intuito da Ativa Educação, mas não sabia o que era. O que era. Sim. E eu acho que assim, é uma coisa que a gente sempre fala, sabedoria, na verdade, é o quê? Exatamente você aprender, né, com os erros. Sejam seus ou sejam do outro. E aí é exatamente dessa forma. E como você falou, a gente sempre conversa aqui, o profissional, né, o profissional liberal da área de saúde, que no caso é a nossa área também, a gente realmente sai da faculdade com um déficit muito grande. A gente não ouve falar sobre de que forma a gente pode estruturar a nossa vida, a nossa carreira. A gente aprende, que a gente fala das hard skills, né? Mas falta soft skills. A gente sai e fala, poxa, como é que eu converso? Como é que eu me posiciono? Como é que eu entendo para fortalecer o meu CPF? Como é que eu entendo de contabilidade, da parte fiscal, de investimento? Como que eu vou desenvolver isso? Então, assim, eu acho que quando você fala muito da Ativa, eu acho muito legal isso. Você hoje em dia, desde o início até hoje, né, estruturou uma solução que é uma solução extremamente importante para qualquer profissional, para qualquer homem, mas falando especificamente da área de saúde, era um vazio, né? Hoje você entende, porque você tem muito, vamos dizer assim, né, cliente, muito parceiro da área,
quais são as nossas dores, vamos dizer assim, né? Como homens que a gente está falando aqui, né? De homens e de profissionais da área de saúde. Então, eu acho que não tem nada mais legal. Como já você falou, a nossa intenção de trazer pessoas aqui, né, no HCast, pessoas que podem exatamente servir de modelo. A gente olhar e falar assim, poxa, o que a gente precisa, né? Esse norte, essa bússola tá ali. Esse cara que pode me ajudar, que pode trazer. Então, pô, nessa linha, né? Teve um processo, Diego, que eu sofri além da média no meu negócio. Então, eu sou brasileiro, sou um microempreendedor, não sou esse bicho doido aí que está empreendendo e está apanhando e não desiste. Então, como vários profissionais, vários empreendedores, então sempre está buscando a melhoria, está buscando conhecimento. E aí vem essa questão. Teve uma fase na Ativo que a gente sofreu, que a gente apanhou como se não houvesse amanhã. Eu acho que eu levei surra de dar em 10. E aí teve um dia que eu parei, sentei no meio-fio, no estacionamento, e fiquei pensando. Falei, rapaz, isso aqui tá errado. Botei uma empresa. Eu não saí da Ambev para sofrer desse jeito. Isso aqui tá errado. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu fui buscar soluções, então eu entendi. Se eu estou colhendo isso, é fruta de semente que eu plantei. Exatamente. Exato. Você não colhe aquilo que você não planta, né? Então talvez eu não tenha buscado ajuda há um tempo atrás. Estou colhendo hoje porque quis fazer sol. Exatamente. Pagando preço. E a gente, para construir um patrimônio, para chegar num patamar de faturamento, de qualidade de vida, é tempo, macho. É tempo. Para você destruir isso... É rapidinho. Exato. Então, o preço que se paga por uma falta de planejamento, por não buscar ajuda, seja no empreendedorismo, seja no cuidado com sua saúde, é caro demais, é imensurável. E aí eu cheguei nesse momento e falei assim, não, tá errado, eu tenho que resolver esse negócio aqui. E aí essa fase que eu passei foi onde eu fui buscar entendimento de como eu poderia fazer para colher frutos diferentes. E aí tem um ponto que foi crucial, que é, geralmente, intuitivamente, a gente busca a ajuda de pessoas parecidas com a gente. E aí o ambiente fica meio que igual a nós mesmos. Perfeito. E por que eu busco mentoria? Por que eu vou para mentoria, para curso, para palestra? Porque eu quero ouvir de quem não me conhece, de quem não vive meu mundo. Porque essa pessoa vai trazer o conhecimento lá do meio dela, a experiência do meio dela, e vai me dizer o que geralmente... Por exemplo, você pergunta para um amigo seu, cara, eu tô querendo fazer isso e aquilo, o que é que você acha? Ele vai te falar baseado no que ele te conhece, baseado às vezes no que você já falou. Baseado no que ele imagina que você quer que ele responda. Exato. Porque no fundo, ele quer o seu bem, mas de uma forma que não é, né, às vezes, o bem que você precisa da ferramenta. Dizer, olha, o caminho é esse aqui. Exatamente. Tem um ditado que é... Um ditado não, uma máxima que é: se afaste das pessoas que te amam. Porque quem te ama geralmente não vai deixar você arriscar, não vai deixar você fazer coisa louca, porque não quer que você se machuque. Tem medo que você, exato. É isso aí. Aí às vezes a gente não consegue furar essa bolha aí, né? Chamada de bolha, romper essa barreira, sair desse ciclo do rato aí. Então, foi muito importante esse processo que eu passei para eu aprender. E por que é que veio as mentorias? Por que é que veio o sócio contador? Porque eu falei, velho, tem um monte de gente passando por o que eu passo. Sim. Quantos clientes chegam para reclamar de que não sabe de investimento? Que não sabe quanto ganha, que, meu Deus, quanto é que custa a minha consulta, como é que está o meu consultório, o que é que eu faço? Imposto, APJ, vem agora reforma tributária, que a gente começa agora em dezembro, uma série de lives aí para poder esclarecer esses temas. E aí eu falei, eu já passei por isso aqui. E a minha empresa realmente, ela começou a crescer de forma consistente, estou falando dos últimos 2 anos aí, 40% no ano, 20% no outro, mas hoje a gente fatura 4 vezes mais do que há 5 anos atrás. E isso é reflexo desse aprendizado de implementar fluxo, processo, de buscar ajuda, de sair de Salvador, de sair de Feira de Santana, de ir para São Paulo, de ir para Santa Catarina, de ir para o Rio de Janeiro, entender e buscar de gente que já passou pelo que eu passei. Facilita. Facilitou.
Eu acho que é aquele conceito, né, que de fato a gente já falou até aqui anteriormente, né, Diego, em outros episódios aqui, da ambiência, né, acho que é o que você relatou aí. Você, na verdade, tem aquela coisa, você é a soma das 5 pessoas que você mais convive, né, então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né, se você está em um meio em que o meio tem a insegurança, o medo de dar um passo, o medo de empreender, você vai estar naquele ciclo de energia, de vibração, e que você não vai sair dali. E aí você precisa, de fato, estar em uma ambiência, em um ambiente com pessoas que estejam pensando lá na frente, né? É aquela coisa, feliz do homem que senta em uma mesa em que ele é o pior dessa mesa. Eu adoro sentar numa mesa assim, né? Então você chega, você chega ali meio encabulado, senta e diz assim, o que é que eu tô fazendo aqui, né? O que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô aprendendo. O que é que eu vou falar? Eu vou ouvir, né? Eu vou ouvir. É o que você falou às vezes de mentoria. Às vezes você participa de algumas mentorias e é muito diversificado, né? As pessoas, né? O grupo que tá ali é muito heterogêneo, na verdade. E aí às vezes você vê uma pessoa que tá ali 5, 6 vezes a velocidade na sua frente, e você está aqui atrás. Outros estão atrás de você. Mas o ambiente é um ambiente propício para ir naquele caminho. Então aquilo te impulsiona. Você não vê aquela pessoa como um concorrente seu. Não. Pelo contrário, você vê como um modelo. Caramba, o que é que ele está fazendo? O que ele fez para conseguir chegar até lá, de que forma eu posso ir nesse mesmo caminho, né? E otimizar. Né? É. Então, qual é a tangente que vai me levar do ponto A ao ponto B mais rápido do que ele, que já está à minha frente, chegou. E aí é o que Diego trouxe, e eu reforço a importância, né? Quando você vem principalmente no seu nicho de trabalho, que é a área da saúde, nós somos médicos, né? Nós temos consultório. E clientes. Médicos e clientes, né? Nós temos consultório. E a gente sabe o quanto que é difícil a gente está atualizado do ponto de vista urológico, andrológico, de você estar estudando, de você estar dando assistência ao paciente e de você estar fazendo uma gestão financeira. Tá? Que no início pode ser até você que faça, né? Mas assim vai chegar um momento que você vai precisar de apoio, senão você não cresce. O que acontece é o seguinte, a gente quando começa, a gente faz tudo. Eu comecei sozinho no meu escritório. Exato. Quem é o médico que começa sozinho, ele que tá atendendo no WhatsApp, ele que vai lá, às vezes, receber o paciente. Ele mesmo é a secretária dele com nome diferente. Com nome diferente. Isso é natural do processo e não tem nenhum problema em relação a isso. O que a gente não deve deixar é de buscar essa estrutura profissional. Então, o mercado, ele mudou. A única coisa que não mudou é o dia que continua com 24 horas. O resto, tudo mudou. E mudou para todo mundo. Mudou para contador, mudou para dentista, mudou para médico, mudou para psicólogo, mudou para... Enfim, a economia mudou, o mercado mudou. A gente continua consumindo, porém de formas diferentes. Então, é entender que a gente precisa se atualizar. E aí não é só o conhecimento técnico, né? É a ferramenta de atendimento ao paciente. É uma ferramenta para poder organizar a agenda. Só que a gente... Por que a gente trabalha? Por que a gente busca se melhorar enquanto profissional? Para melhorar isso, refletir na saúde financeira. Para ter uma qualidade de vida. Para poder viajar, para poder estar com os filhos, com as pessoas que você ama. Geralmente, a gente que está mais à frente, que é a base ali da família... a estrutura familiar, tanto o homem quanto a mulher também, mas que seja uma estrutura familiar ali. Então, o provedor, ele precisa proteger quem está debaixo ali da sua asa, do seu guarda-chuva. Então, a partir do momento que a gente cria essa estrutura, que a gente se melhora, a gente está protegendo quem está dependendo da gente ali. Nós somos melhores que os nossos pais. Geralmente, né, os pais dão aos filhos o que eles não tiveram. Sim. Se for diferente com vocês, de forma nenhuma. Vocês me falem aí, mas se for diferente com vocês são de outro planeta, né? Fala aí qual é de o outro planeta. Mas a gente vem fazendo esse processo. Eu dou ao meu filho o que eu não tive. Sim. A tendência é que ele dê ao filho dele, ao meu neto, futuro neto, agora não, mais para frente, o que ele não teve. E a gente vai se melhorando. E o que é que isso tem a ver com empreendedorismo?
Uma pessoa que fez, que já errou e que acertou, ensina a quem ainda não acertou, está querendo acertar para poder se desenvolver. Essa é a ideia de você servir ao seu cliente. Essa é a nossa ideia. Como é que a gente pode resolver esse negócio? Perfeito. Agora, uma provocação, né, para o nosso convidado, mas para você, que é homem, com H minúsculo e que está aqui nos escutando. É do dia a dia de tanto eu, por exemplo, quanto o Diego, que cuidamos especificamente aí de saúde do homem, de chegarem homens no consultório, muitas vezes homens que dedicam boa parte ali do seu dia, do seu tempo para o trabalho, quer seja para uma empresa, quer seja no emprego carteira assinada, CLT, pouco importa, mas aquele homem que está ali focado no trabalho, focado no emprego, focado no dinheiro, mas esquece dele. E aí, quando ele chega pra gente, ele chega na complicação de não ter olhado para ele mesmo. E um ponto que você trouxe aqui, logo no início, que você citou sobre qualidade de vida, atividade física, né? Estar bem consigo mesmo, como você mesmo citou. Então, o que a gente faz dentro do consultório é meio que desconstruir. Opa, beleza, você está aqui trabalhando, produzindo, mas assim, se você não se fortalecer enquanto CPF, enquanto homem, sua empresa vai por água abaixo, não vai prosperar. Então, assim, empreender, na minha visão, e aí eu quero a sua opinião, também é isso. É você se fortalecer para que você, fortalecido, você possa ter um fortalecimento melhor do seu CNPJ ali, uma qualidade melhor de trabalho mesmo, de empreendedorismo. O que é que você pensa sobre isso? Você pensa igual a mim? Eu que tô maluco? Diga, a sua amostra é viciada porque o paciente que chega até você, ele já chega em sofrimento. O que é que você me diz? Cara, isso é interessante porque eu passei por esse processo, você acompanhou aí esse processo. E que foi a atividade física, que foi realmente a corrida. Eu comecei, a primeira vez que eu corri foi em 2017, lembro até hoje, Feira de Santana, Nó de Cerqueira. Eu corri 1.700 metros, 1,7 km. E parei porque eu não consegui mais correr, morrendo. Isso, então, 2017. Tá. 2017. Minha primeira prova foi a Maratona de Salvador de 2017. Que eu corri 5 quilômetros, morrendo. Saí do Farol da Barra, chegou um pouco depois do Otto, e aí aquela subidinha de Ondina para Barra, né, na frente do Otto. Sim. Morri ali, continuei morrendo. A minha sorte foi quando eu peguei aquela ladeira lá do Cristo para Barra, que era Banguela. Banguelou o carro e desceu, né? Para correr 5 quilômetros. Eu acho que quem tem menos de 40 anos não vai saber o que é banguelar, não, viu? E exatamente, essa foi minha primeira prova, tá lá no meu Instagram, acho que tá lá ainda. E o que é que a atividade física tem a ver com a minha vida pessoal? Não foi de propósito, mas eu comecei a correr para cuidar realmente da saúde. Eu tenho um histórico de estresse. E eu entendi que eu brincava antigamente, falava, o que vai matar é estresse. Então, para isso, eu falei, eu preciso cuidar da saúde para poder aliviar esse estresse. E foi na atividade física, na corrida, que eu comecei essa válvula de escape, só que ganhei gosto, né? Peguei gosto ali e fui e realmente continuei. Confesso que eu não sou tão disciplinado quanto o doutor Gessé. Ano após ano, Réveillon, eu falo, esse ano eu vou mudar. Mas já corri minha maratona e é dela que eu quero falar. A maratona em 2023, esse processo foi um processo doloroso para mim. E eu saí da maratona com uma mentalidade diferente e realmente isso tem refletido na minha vida pessoal e profissional. Porque esse processo de estresse que é uma maratona, e a minha maratona ela não foi uma maratona planejada conforme deve ser, de treinamento, de respeitar um processo, de alimentação, acabou me fazendo sofrer muito. Fazendo um paralelo com o empreendedorismo, começar sem um planejamento, sem um planejamento, você vai sofrer muito mais. Exato. Bom, né? Para fazer um paralelo aqui.
E esse sofrimento, ele me trouxe esse fortalecimento da mente, e eu fiquei um pouco mais cético depois desse processo. Hoje, quem me acompanha nas redes sociais, de vez em quando vê a hashtag sem romance, fazendo o que precisa ser feito. E veio depois desse processo. Então, me ajudou bastante, tem me ajudado. Os dias que a gente treina, a motivação é outra, o gás é outro. Cara, você começa a contagiar as pessoas que estão ao seu redor. Sim. Pô, minha namorada hoje, ela sempre foi do esporte, então isso não é um mérito meu, ela sempre foi do esporte, mas a corrida, hoje ela corre, hoje ela já correu a minha maratona dela. Colegas dela, ela já levou para o clube de corrida. É o poder da ambiência. Cara, Você muda, você sai de onde você estava, e aí quando você muda esse ambiente, você Pô, meu filho, leva outras pessoas. meu filho já correu comigo, você, né, já correu com a gente, Sim. faz futevôlei hoje. Eu falei, velho, você tá com alguma paquerinha nesse futevôlei, você tá muito focado nesse futevôlei. Meu pai, É porque ele descobriu ali a capacidade técnica dele ali pro esporte. meu pai é melhor que estar num bar. E de fato é. De Exato, fato. exato. Mas o que é isso? De fato. Vem o prazer, faz atividade física, né, É os hormônios ambiente. do prazer, e aí tá convivendo com outras pessoas que estão falando de coisas boas, geralmente, Sim. Perfeito. e aí vira um ciclo. E a atividade física, né? Porque assim, acho que a gente sempre, quando começou a ideia aqui do HCast, falou, pô, a gente não tá falando especificamente de saúde física. A gente tá falando de saúde de uma forma global. Saúde. E aí envolve a saúde mental, envolve outras coisas. Então, as histórias muito legais da corrida, eu, por sinal, não corro, né? Em algum momento eu vou começar, já sei disso, eu né? não tenho dúvida. Mas Quem corre 5, corre 10. Viu? as histórias Quem bem corre legais 10, que a gente corre vê da 21. corrida é exatamente isso, que na verdade muitas pessoas começam a correr pela mente, porque eu precisava desestressar, Sim. desopilar, eu tinha algum problema que eu precisava desfocar, e é um momento que é um momento seu, que você tá ali, às vezes você tá correndo com alguém, mas normalmente não. E aí depois de você, ou seja, você já mexeu na saúde mental, você começa a fazer uma atividade física que quer queira, quer não, aquilo vai fazer bem pro seu, né, pra parte orgânica. Só que aí vem as outras coisas, disciplina, né, a resiliência de, poxa, você correu uma maratona, é algo que eu acho assim, eu admiro vocês, é incrível. Porque é todo um processo, é toda uma persistência, uma disciplina, saber que você tem que chegar lá naquilo, superação. Então, no final das contas, o correr a maratona é a ponta do iceberg, né? Porque tem muita coisa envolvida aí. Quando a gente vai falar de empreendedorismo, de melhora de performance como um todo, em qualquer coisa da sua vida, é incrível. Então, você começa por aqui e no final das contas, o Gessé sempre conversando comigo, falava, velho, quando eu terminei a maratona, não era mais o meu corpo, não. Era a minha mente, era a minha cabeça que falava, você precisa fazer isso dessa forma, chegar lá. Mesma coisa quando a gente cria um projeto, né? De trabalho, de tudo, se organizar. Então, é fenomenal. É o poder da mente, tudo começa realmente com a mente. Às vezes você tem a capacididade física, já sei, eu brinco, quando começou a correr, não consigo, tu consegue, você faz crossfit, você consegue, bora. Foi o primeiro 5. Tá conseguindo, lembra? Lembra. Aí outro dia ela inscreveu para 5. E eu tava do lado dele, bora, eu tava numa fase boa, bora. Aí na hora de voltar, o retorno dos 5... Dos 2,5, né? Foi 2,5 na volta. volta. 2,5 volta. 2,5. Aí ele, vou voltar aqui. Eu falei, vai não, você vai correr 10. Não vou, vai, rapaz, você consegue. Ele correu os 10. Foi. Ou seja, Foi. a mente legal. estava dizendo que ele não conseguia Sim. e ele iria voltar. Então não foi o corpo que estava falando, epa, eu não vou não. Eu não consigo, não. Era a mente. E realmente a disciplina, a atividade física traz esse poder, né, da resiliência, da persistência. E aí vira, meu amigo, uma bola de neve. Ó, quando eu tava treinando para maratona, eu tenho a assinatura do Clube do Vinho, que eu recebo uma caixa por mês, com 4 garrafas de vinho. Sim. Na época da maratona, pré-maratona, eu juntei 4 caixas de vinho lá em casa. Eu fiquei 4 meses recebendo a assinatura Sim. e não bebia. Deixando lá. Ou seja, disciplina, persistência, foco. Você acha que esse processo não me ajudou? Porque eu falei, lembra que foi 2023? A nova sede da Ativa Educação a gente inaugurou em 2023, em novembro. Fez 2 anos agora, faz essa publicação. Sim. Você acha que esse processo de transformação meu, que a gente está vendo hoje, Sim. a minha namorada fala, amor, a gente
olha você hoje e não sabe esse processo que você já passou. Com não. certeza, que é grande. Porque foi junho de 23, né? Que você 23 lá no Rio. Em novembro você inaugurou a nova sede. E ali já tava a cabeça a mil. Eu voltei, a gente conversou no Pia ali, depois da maratona, ali a gente teve uma conversa, que você me falou um negócio, eu falei, pô, isso aqui é realmente... E eu voltei dali, aliás, não, do Rio eu fui para São Paulo, que estava tendo um evento de contabilidade, e de São Paulo eu já estava numa mentoria, ali inclusive que tinha começado em março, e aí eu voltei, sentei na mesa lá e chamei o menino e falei, ó... Vai ser desse jeito. O bambu vai gemer agora, segura que nada será como antes. E realmente tem... Maravilha. E não foi, né? Não foi. Não foi. E é isso, né? Eu acho que o que a gente tem que levar, né, para aqueles homens que estão aí nos escutando é isso. Que você tem que estar forte. Fisicamente, né? De saúde, mentalmente, né? Espiritualmente, e não tendo aqui espiritual nada sobre religião, né? Mas do ponto de vista de você estar equilibrado, né? Seja lá qual for sua crença, mesmo que você não tenha crença, que a sua mentalidade esteja voltada para isso, porque não adianta você não estar forte que você não vai sustentar a sua empresa, o seu negócio de maneira adequada lá na frente. Em algum momento vai rachar, porque um desses pilares aí da saúde, ele vai quebrar em algum momento. E você tem que estar com os outros ali organizados para que você consiga se sustentar. Porque senão você não se sustenta. Porque uma certeza que a gente tem nessa vida é que em algum momento você vai ficar doente. Isso é fato. É fato. Tão simples quanto isso. Então, mas aí você precisa estar estruturalmente organizado, né? E se você fica doente, como é que fica a sua empresa? Você tem dúvida que os seus filhos em algum momento vão falar assim, papai, quero correr com o senhor? Quero correr também, quero fazer atividade física? Você tem dúvida que suas filhas em algum momento falam, meu pai, eu quero ir na academia? Perfeito. Sim. Eu não tenho dúvida. E a gente está dando exemplo para os que estão nos observando, que geralmente é os que ainda vão percorrer o caminho que a gente já percorreu, né? Perfeito. Geralmente é assim. Então eu não tenho dúvida, para mim isso já é evidente, a gente está falando aqui, transmitindo a mensagem para quem ainda não provou disso, que é realmente cuidar da saúde, cuidar da sua mente, cuidar do seu físico, principalmente da mente, que é ela que vai ditar tudo, e aí vem o físico, porque você está sendo um exemplo para quem está dentro da sua casa, ao seu redor, você está contagiando essas pessoas, você está contagiando às vezes até as pessoas do seu ambiente de trabalho, e você está estruturando, perpetuando, geralmente, a sua empresa, o seu negócio, que é o que te traz sustento, que é o que te traz uma base para você viajar, estar um domingo com a família, para presentear um filho, presentear uma esposa, um esposo, reinvestir no seu negócio. Você está gerando empregos, tem alguém trabalhando com você, que tem alguém que está em casa esperando um presente de Natal daquela pessoa. Então, quem empreende está movimentando o Brasil, está gerando emprego, está sustentando outras famílias, e é muito bom. Então, por isso que a gente tem que ter essa responsabilidade aí de realmente cuidar da saúde. E uma coisa só, Michel, acho que esse ponto aí é um ponto pacífico aqui, né, de todo mundo, mas uma coisa que eu queria aproveitar o gancho, já que você falou tanto da empresa, eu queria que você deixasse 2 conceitos aqui, que a gente já falou, já participou, já sabe um pouco disso, mas acho que a intenção do HCast também é deixar algumas mensagens, algum aprendizado. Então é o seguinte, você sempre fala, hoje a Ativo é um hub de negócios, é um ecossistema para que eu possa me relacionar, que eu possa conhecer pessoas, e é um ambiente, a gente falou de ambiência, então é um ambiente seguro para que essas coisas aconteçam. Então fala um pouquinho assim, para a gente deixar aqui para o pessoal. Aqueles 2 conceitos que a gente sempre fala, né? Qual a importância do networking e do netweaving, que por sinal é uma palavra que eu conheci recentemente graças a esse rapaz aqui. Então, Maravilha, deixa essa mensagem para a galera. Bom, não tem nada de errado se você estiver num ambiente que ele não vá de encontro, ele não te ajude a seguir o caminho que você quer seguir. Então, quando a gente fala de ambiência, quando a gente fala de estar com pessoas, sentar à mesa, a gente está falando de quando eu tenho um objetivo, eu esteja caminhando, dando passos
rumo a esse objetivo. Se você não tem objetivo, ou se seu objetivo é continuar onde você está, não tem problema nenhum de você continuar na mesa, de você continuar na ambiência. Beleza, ficar no sofá com o controle na mão, ou então na mesa, o que você quiser fazer. Quando a gente fala de ambiência, a gente fala de network, netweaving. O network, network é uma palavra em inglês, é um conceito americano que fala rede de relacionamento, né? Significa rede de relacionamento. Então, o que é o network? São as pessoas que você convive, são as pessoas que você fala, são as pessoas que você aprende e também que você ensina, né? Porque é o plantio, é a semeadura. Então, se eu contribuo com uma pessoa, você que está vendo esse conteúdo aqui agora, nós estamos contribuindo com você para que você pegue algum exemplo, algum insight e melhore a sua vida pessoal profissional. Então, network é esse ambiente de troca, de relacionamento. Ele tem, por conceito, fazer negócios, gerar negócios, rede de relacionamento. O objetivo é esse. Então, quando eu vim morar, por exemplo, em Salvador, que foi em 2019, eu conheci um grupo de network. E esse grupo de network chegou a ser o meu maior canal de vendas. Sim. Onde eu fiquei 2 anos, aproximadamente 3 anos. Os meus primeiros negócios começaram a ser gerados a partir do primeiro ano, o que chancela que negócios são gerados a partir de um ponto de confiança. Se você confia em mim, você me recomenda. Se você não confia em mim, você não me recomenda, você não me indica. Perfeito. E vice-versa. Então, construir network não é você ter interesse em conhecer uma pessoa para poder fechar negócio. É você ampliar sua rede de relacionamento. As pessoas se conhecem, confiam no trabalho, gera aquele ponto de conexão e os negócios vão acontecer. Ponto. Eu vou no podcast porque lá... Não, meu amigo, a gente se conhece há 10 anos, 15 anos, não é de agora. Perfeito. Então a gente está aqui justamente por conta desse processo que a gente vem já vivenciando. E o netweaving, ele é um conceito de network voltado mais para esse lado humanizado. Que o netweaving tem por objetivo fazer contato com pessoas, ensinando essas pessoas, criando relacionamento. Não é conhecer para gerar negócio. Sim. Eu quero conhecer para poder gerar um relacionamento, para poder te ajudar. Desculpa, é a semeadura. Sim. Então, o que é que você precisa para que eu possa te ajudar? Eu estive em São Paulo agora tem 15 dias, encontrei lá uma colega da pós-graduação, que eu estou concluindo a pós-graduação em contabilidade estratégica para a área da saúde, é uma pós que eu conheci fisicamente ela nesse evento. Vi o histórico, você está aqui, vamos se encontrar. E 2 dias eu tive contato com essa pessoa. Dava intervalo lá das palestras, do almoço, até uma noite a gente foi para um happy hour, ela e a sócia, onde a conversa foi eu falando com ela, faz isso, usa esse sistema, não, isso aqui você não precisa fazer, isso aqui vai dar merda nesse ponto aqui, eu fiz dessa forma. Cara, a gente passou umas 3 horas conversando e recentemente recebi até uma mensagem de uma delas: Michel, eu queria conversar um pouco mais com você e tal, fiquei com algumas dúvidas, vamos, semana que vem a gente conversa. Isso é netweaving. Sentamos, conversamos, o que é que você está precisando? Você vai lá e contribui com o outro, na verdade a gente faz isso todos os dias. Sim. Alguém que liga para tirar uma dúvida, seja um parente, seja um amigo, precisa de qualquer informação e a gente está fazendo. Então, eu sou o cara, eu aposto no networking, faço, gosto, é um ambiente saudável, de negócio, pessoas de negócios. E o netweaving é um termo que eu aprendi também recentemente, tem 1 ano e meio, e comecei a aplicar e já percebi que falei, velho, eu já fazia isso aqui de alguma forma. Perfeito. Mas quando a gente tem essa clareza e essa estruturação de todo o processo, as coisas ficam mais saudáveis e ficam mais palpáveis. Então, o médico, o dentista, que às vezes não enxerga ainda ali o network, o negócio, o empreendedorismo, cara, se você for olhar seu celular aí, pegar o quanto de contato que você tem, sim, de colegas da sua área, que você pode estar trocando experiência e se melhorando, é infinito. Eu duvido que você não tenha pelo menos aí uns 30 a 20 contatos no seu celular, que você, esse cara aqui eu consigo tomar um café. Perfeito. E a gente falar sobre negócio ou falar sobre conhecimento técnico mesmo. Então, a ambiência vem disso, né? O networking, tudo é voltado para esse tudo vai desaguar no desenvolvimento
pessoal e profissional. Tudo. Ou vai servir para a pessoa, ou vai servir para o negócio. E aí tem que ser um ambiente saudável. Tem amigos que podem até assistir esse podcast aqui, que eu não tenho mais contato. Simples assim. Porque a conversa não é mais a mesma. Isso. Ah, Michel, cara, não é. Naturalmente, ou você anda com o seu colega da escola até hoje? Você anda com o seu colega da faculdade até hoje? O colega lá do primeiro condomínio que você morou? As pessoas saem em caminho diferente, enxergam coisas diferentes, querem coisas diferentes. E não há problema nisso, né? Não há problema, não há problema nisso. É aquela velha comparação, né? Na verdade, você está em uma ferrovia, em algum momento ali, alguém entra no vagão com você, aquela pessoa caminha com você até uma outra estação, não necessariamente ela vai, depois daquela estação caminhar, ela vai ficar ali. O tempo que vocês caminharam juntos ali no vagão, um ajudou o outro, serviu ao outro. Valeu a pena. Mas ela fica em determinado momento ali para trás e você avança. Como às vezes você ficou e outra pessoa avançou. E aqui eu falo avanço no que se refere à sua visão. Porque às vezes a visão de quem ficou ali é que o avanço é aquilo ali. E não tem problema nenhum também com relação a isso daí. Entende? Então, assim, isso quando você traz é muito importante, porque de fato, claro que existem amizades que perduram. Mas uma coisa é o amigo de sentar, de conversar, outra coisa é o cara que você está se relacionando ali o tempo todo, né? Conversando sobre assuntos que é o que você falou, do netweaving. Quantas e quantas vezes nós dois já sentamos juntos fazendo isso? Inúmeras vezes. Várias vezes. Inúmeras vezes. E ajuda outras pessoas e conversa. Pois é. Por exemplo, o projeto inicial, o nascimento do HCast, a gente conversou. O surgimento da Ativa Educação, antes disso, a gente conversou sobre, você me abordou de maneira, né? Mas é isso, mas é porque a gente está no mesmo vagão, rodando ali naquela estação, naquele trilho. Pode ser que em algum momento, meu caminho é o daqui, o de Michel é o de lá. E tá tudo bem também, não tem problema nenhum. Entende? Então, assim, por que eu quero trazer isso? Porque às vezes você que tá aí nos escutando, tá do lado de um cara que tá ali lhe paralisando. Ele é seu amigo. Isso não é sobre ser amigo. Mas muitas vezes ele tá ali lhe paralisando. E você desgrudar disso vai fazer com que você avance. E muitas vezes que ele avance também. Perfeito. Bom, eu tenho uma dica para isso aí. Na sua família, você que está escutando a gente agora, ouvindo aí no Spotify ou assistindo aqui no YouTube, na sua família tem pessoas diferentes. Seja cultural, intelectual, financeiramente, não tem. Mas você se encontra, se reúne ali com a família. É um problema isso? Não. Mas ela é sua família. Seus amigos, você pode ter amigos que não falem de negócio. Não tem problema. A gente tem que até que equilibrar. Eu tenho vários amigos. Eu tenho um amigo que a gente senta só para tomar cerveja. E falar o quê? Nada. Perfeito. Mas esse cara, me desculpe se ele estiver ouvindo, eu não ando com ele, eu não tô falando com ele sempre. Tem um dia que a gente senta, se encontra e vai tomar uma, beleza? Sim. Mas a maior parte do meu tempo eu estou conversando, estou vivendo conversas de desenvolvimento pessoal, profissional, família, network. É isso que eu tô fazendo. É o meu negócio. Relacionamento. Olha lá, eu tenho um amigo específico, não vou falar o nome, mas ele começou a namorar na escola, separou 17 anos depois. E por que ele separou 17 anos depois? Era exemplo pra gente, velho. Não brigam. Um casal ali disciplinado, fiel, massa, convivem bem, não sei o quê. Daqui a pouco, um dia ele me ligou chorando. Terminei o casamento. Eu falei, brincadeira besta. Da... Pegadinha. Tinha terminado. Observe que, quando a gente se conhece, a gente se une por afinidades. Sim. E a gente também se separa porque essas afinidades não são mais as mesmas. Então, isso que a gente está falando aqui vale para a vida
pessoal ali com os amigos de infância, de adolescência, de faculdade, até amigos recentes, como vale também para relacionamento. Chega um momento da vida que a gente não é mais, e não deve ser mais o mesmo de 15 anos atrás, 10 anos atrás. Com certeza. Não Sim. pode ser. Não deve, né? Não deve, né? A sua essência, beleza, você tem sua essência, e você tem que ser seus valores. O caráter, mas o resto tem que ser moldado todo dia. Diego, tá na rede social desde sempre? Não. Outra pessoa, você tá se transformando, cara. Exato, perfeito. Você tá levando conteúdo pra gente que às vezes não tem acesso. Então, quando eu falo de rede social, que antigamente, quando começa na rede social, os amigos é blogueirinho, né? Mas a fila de blogueirinho só aumenta. Toda hora aparece um... E assim, aí essa frase agora é uma frase de Gessé. O que é que acontece? A rede social, assim, é extremamente importante pra gente, né, divulgar a nossa marca e tudo, nosso trabalho, mas assim, é um oceano azul de muito pouca, às vezes, muito pouco conteúdo de qualidade. Então, assim, quando você ouve muita gente falando coisa que não deve ser um embasamento técnico da nossa área, da sua área, da contabilidade, quando você falou de fazer uma live falando sobre a reforma tributária, só da gente estar falando e trazendo conteúdo minimamente correto, embasado, legal, você já está fazendo um serviço absurdo para todo mundo. Você já está fazendo o seu netweaving. Você já está ajudando o pessoal ouvindo do que simplesmente aquele que chegou lá e falou uma coisa, né, superficial, rasa, que não era verdade. Só que muitas vezes uma mentira falada várias vezes vira verdade, né? Então, na verdade, quando a gente bota lá e faz o nosso papel, pô, você está fazendo, na verdade, um serviço absurdo. Então, absurdo, tá ajudando, tá ajuda com muito, responsabilidade. isso aí. E o que é bacana, e aí vale até essa dica aqui, quem gera conteúdo de qualidade com responsabilidade vai se preparar para poder botar a cara na tela. Com certeza. Sim, sem dúvida. Então você que está gerando conteúdo, você aprendeu muita coisa, foi revisitar Para não falar besteira. para não falar né? besteira. Então você está crescendo com isso. Sim. E você que ainda não faz, fica a dica. Começa a fazer, gera conteúdo, vai pesquisar. É isso aqui mesmo? Deixa eu ver. Aí vai. E será que não tem nenhuma normativa em relação a isso aqui? Você se movimenta, perfeito. Por exemplo, quando saiu que o governo ia rastrear o Pix. Meu WhatsApp bombou, Direct bombou. Eu falei, calma, que desde 2015 a gente já está sendo monitorado. Como assim? Tem uma declaração que é financeira, onde as instituições financeiras, bancos, consórcios, empréstimo, cartão, já envia para a Receita Federal a movimentação financeira da gente. O governo, ele normatizou, ele atualizou algumas regras, e aí houve essa divulgação há 6 meses atrás, se eu não me engano. Mas isso já vem sendo monitorado. Por que o governo descobriu que o dinheiro, boa parte do dinheiro investido em bets era do Bolsa Família, de pessoas do Bolsa Família? Sim. Por conta de rastreio de informação bancária financeira. Por que eu estou falando isso aqui agora? Porque eu já falei sobre esse tema há algum tempo atrás e eu fui pesquisar, fui estudar, que é o que a gente está falando. Exatamente. Quando você ensina, o professor para ensinar, ele teve que aprender. Exato. Então a gente se melhora também. É uma nova forma de você reaprender, né? Voltar a ensinar. Reaprender, cara, é muito bom. Você está aprendendo de outras coisas, sobre outros temas também. E é isso, você está posicionado, você com uma boa informação, com a informação útil, isso é extremamente necessário, né? Porque de má informação e conteúdos vazios, a internet está cheia. E a gente precisa. Então, nosso intuito, né, meio de Diego, quando a gente pensou na estruturação desse podcast, é isso. Tá? A gente não quer que isso aqui viralize, se não for pelo bom conteúdo que a gente traz aqui. Se for por outro motivo, fica o netweaving do convidado com a gente, né? Com a equipe aqui que é grande, que trabalha com a gente, e pronto, mais nada. Mas assim, se for para viralizar, se for para chegar a várias pessoas, que chegue pela boa informação, pelo bom conteúdo. Então, assim, ninguém vai sentar nessa cadeira aí, se não for uma pessoa de verdade, se não for uma pessoa que venha trazer informações de verdade para quem está aí nos escutando, nos vendo. Parabéns mais uma vez aí pelo projeto, realmente, quando eu vi, eu falei, top. E não tive dúvida de que seria algo realmente aplicado com planejamento, com um objetivo claro e com essa energia de servir ao próximo. Que isso aí, para a medicina, é uma coisa que já está enraizada, né? Enraizada, servir ao próximo.
Isso É uma nova, é uma modalidade diferente, né? De servir, né? Você consegue chegar a mais pessoas, né? Cara, vocês estão dando voz. Vocês estão dando voz. A gente tem lá o podcast e um dia eu brinquei, eu falei, por que ninguém me entrevista? Tem um monte de coisa pra conversar, pra contar. Sim. Aí quando chegou a mensagem, eu falei, opa. Olha, tá vendo? Mentalizou, tá vendo? Magnetizou aí o convite pro podcast. Vou ficar do outro lado da mesa, porque chega muito pra mim essas perguntas ali sobre empreendedorismo, às vezes uns colegas contadores, que não é muito, que eu falo, amigo contador, pega um aviãozinho, gaste um Airbnb, faça inscrição de um curso. É bom também você sair e tirar sua bundinha da cadeira, Sim. como eu faço, e vou lá para São Paulo no final de semana, gastar 5 mil reais, às vezes 6, ou então 30 mil na mentoria para aprender. Mas, principalmente para os clientes, que às vezes não têm acesso, e a gente busca trazer esse como é que diz? Esse conhecimento. E uma coisa que me fez, quando eu falei de evolução pessoal, profissional, de leitura, do intelecto, da mente, eu entendi, a gente pode observar, a gente repete padrões. Eu pego a minha carteira de clientes, quem é que está numa condição financeira melhor, quem é que não está tão favorecido financeiramente. É isso, eu tenho contato praticamente todos os meus clientes, do WhatsApp, de conversar e tal, de conviver, de seguir na rede social, eu tenho esse contato. E aí você começa a observar também a sua rede de relacionamento extraprofissional. Padrão. Então, o cara que cuida da saúde, o cara que busca se reinvestir, a pessoa que está num ambiente familiar saudável, que busca esse ambiente, a pessoa que ajuda, aí eu estou falando na frente aqui de 2 pessoas que eu conheço e eu sei que tem essa predisposição em ajudar, o universo retribui. E aí a gente acaba sendo pessoas melhores, a gente acaba se sentindo bem com isso, né? E a gente só consegue bons resultados se a gente estiver, de fato, bem. Não é a rede, não é a aparência da rede social. É se quando a gente senta no sofá de sala, na sala de casa, se quando a gente bota a cabeça ali no travesseiro, a gente realmente está bem. Está em paz. Está em paz. É isso, Não é o stories, não Porque ali... não é a vida de novela, não é a vida real. Exatamente, velho, exatamente. Michel, e com relação aqui a ativo, gestão e educação, quem está em casa nos assistindo, né, nos ouvindo aí em casa, no carro, eu sou muito de escutar podcast no carro, né, então assim, eu não escuto mais nada que não me acrescente, né, então notícia, jornal, tô fora. Tá Então assim, eu escuto muito no carro, mas para quem tá aí nos escutando, quem tá nos vendo, a Ativo Gestão ainda tem capacidade técnica de assumir médicos e empresas aí para ajudar nessa questão aí da gestão, ou vocês já estão abarrotados de clientes, e como é que se faz para poder acessar aí essa ambiência de conhecimento e de crescimento de gestão empresarial? Bom, esqueça isso de a gente não consegue absorver mais cliente, viu? Por favor, pode cortar esse negócio aí. Né? É uma provocação. Bom, Ativo, contabilidade financeira e educação, é um hub de soluções, é um ecossistema onde a gente possui hoje mais de 15 serviços. Gestão contábil, gestão financeira, educação, folha de empregador doméstico, certificados, registro de marca, linha de crédito para investimento. Você que quer reformar seu consultório, quer abrir seu consultório, precisa de uma linha de crédito, a gente tem parceiros. O que a gente não resolve, a gente foi buscar parceiros para poder resolver o problema do profissional da área da saúde. Então, você que é médico dentista, visita o nosso site www.ativogestão.com.br. O nosso Instagram é @ativogestão e educação. E a gente vive para isso, para resolver problemas dos profissionais da saúde. A marca Ativo, ela vem, né, na contabilidade, você tem o ativo e o passivo lá no balanço, e o ativo são todos os direitos, são os créditos, então é a parte positiva do negócio. E o ativo, ele também é de estar presente, de estar
junto de mão dadas. Então, a nossa cultura é uma cultura de ser dono do negócio. Então, por que o sócio contador? Por que mudou, Michel? Em breve a gente vai divulgar um conteúdo falando, explicando sobre isso. Mas a nossa cultura é de que o nosso cliente ele tenha um sócio dentro da empresa dele sem precisar dividir os lucros e dividendos. É por isso que a gente está trabalhando, é por isso que a gente está vivendo. Então segue lá, o meu arroba é o sócio contador. A gente tá. Tem gente até reclamando. Você só fala de trabalho agora de conteúdo. Não, de vez em quando eu vou postar uma corrida aí. Tem que ter, tem que ter. É o equilíbrio, senão. E você tá me devendo aí umas corridas. Até depois que já soube que comprou aí um tênis novo aí, um tênis que só falta falar, eu quero com ver. Tênis furado, já você me encontrou. Tênis furado não combina, né? Peraí. É isso aí. Pois é. Então a Ativa é isso. É um ecossistema de soluções voltadas para médicos, dentistas e profissionais da saúde. Então, parte de contabilidade, certificado digital, registro de marca, folha de empregado doméstico, declaração de imposto de renda com renda variável. Então, toda essa estrutura para te atender. E a educação é onde você vai ter conteúdo, cursos, palestras, mentorias, workshop, network também. A gente já fez alguns eventos que o Health Business Experience. Que é um momento justamente para tirar o jaleco, encontrar amigos, encontrar colegas e tomar um vinho, bater um bom papo, ouvir uma palestra realmente com conteúdo interessante. Então, segue a gente e estou à disposição para você que é estudante que está se formando, para você que já tem sua clínica, seu consultório, para você que tem uma PJ. Procure nossas redes sociais e saiba mais. Maravilha. E ele tá achando que ele vai acabar aqui, Diego, e a gente não vai botar ele em saia justa, né? Porque aqui... Não acabou não, foi? Não. Porque o homem com H minúsculo, ele tem que passar aqui o convidado por uma saia justa. Mas antes de vir... São 2 saias justas. Tá? Uma de cada, Uma de cada, Mas antes da saia justa, você que está nos ouvindo, nos assistindo, comenta, compartilha, para o amigo, para o inimigo, para a mãe, para o pai, seja lá quem for. Infelizmente, como nós já falamos aqui, a rede social ela tá cheia de conteúdos ruins, né? E quando você curte, comenta nesses conteúdos, só dá mais voz a isso. Então, se você achou esse conteúdo legal, esse conteúdo importante, se você acha que esse conteúdo vai agregar a alguém que você conhece, compartilha. Dá um likezinho lá, se inscreve aí no canal, que vai estar sempre atualizado aí para que vocês possam nos acompanhar. Não é isso, Diego? Perfeito. Você já deu o seu arroba, ok? Site falou da Ativo, o WhatsApp, a gente pode botar no link da descrição aqui, porque aí quem quiser pode entrar em contato direto. Divulgou os serviços, mostrou a marca. Só faltou o tênis para sair daqui correndo. Mas agora vem, quem é que dá a primeira saia justa? Eu ou você? Comece. Pronto, a primeira saia justa olha ali para aquela sua câmera, que é aquela câmera que você vai falar direto com esse homem aí com H minúsculo. E se você pudesse deixar um recado, uma frase, uma informação para esse homem com H minúsculo que está nos escutando, nos vendo, o que é que você diria? Meu amigo, você que está escutando a gente aqui agora, eu te digo para você cuidar realmente da sua saúde. Tenha gestão da sua saúde física e mental. Com isso, todas as áreas da sua vida, elas vão conseguir se desenvolver de forma estruturada. E, principalmente, a sua família agradece por você cuidar da sua saúde. Se previna e evite maiores problemas. É isso aí. A mensagem a gente sempre fala, tem que ser precisa, concisa e clara. Tem que ficar essa imagem. Isso aí. Maravilha. E agora a segunda saia justa, antes que você levante e saia correndo. Valeu, obrigado. A gente tem um hábito aqui, Michel, que é o seguinte, né? Como a gente falou desde o início, a gente quer pessoas, né, que tenham uma mensagem para passar, que tenham realmente um exemplo a ser seguido. Então, assim como a gente trouxe você, agora a gente faz a pergunta ao contrário. Quem você gostaria de ver aí sentado no seu lugar? Quem você acha que seria um convidado, né? Ou em breve uma convidada isso. Que possa estar no seu lugar, passando uma mensagem legal, trazendo um assunto que a gente venha discutir aqui sobre o universo masculino.
Rapaz. E que de preferência seja alguém que a gente possa de alguma forma acessar, né? Que esteja nessa sua rede de relacionamento. E que vai acessar através dele, né? Também, porque isso é netweaving. Exatamente. Isso é ajuste, hein? Alguém para falar aqui de saúde masculina, de autocuidado, de negócio, alguém que... Qualquer tema de interesse tema do universo masculino. Perfeito. Que você pensa que pode ser interessante. Pode pensar em voltar nos depois comerciais? Não, mas eu vou pensar em alguém aqui. Da minha rede de relacionamento. Cara, eu posso trazer um cara que já foi cliente seu aqui. Que ele me falou que você resolveu um problema dele, inclusive. Quem é? É uma opção. Ele é de Feira de Santana. Sim. A gente conversando num churrasco e falando de Salvador, não sei o quê, chegamos. Aí eu falei, rapaz, não, o que é isso aqui? Mostrei a sua foto, esse cara resolveu um problema meu. Não sei se pode falar o nome aqui, mas... Fique à vontade. Dinho é um policial lá, militar. Ele pode ser um cara para trazer um exemplo aqui da prevenção, do autocuidado. Acho que pode ser um cara para... Tem um cara também que é muito bom em network, é o Vitor. Cara que vai dar aula, trabalhou muitos anos no Estado, hoje está no privado, um cara que de empresa hoje está em multinacional, é sócio hoje de uma multinacional. Ótimo. E é um cara que veio lá de Feira de Santana, que galgou todas essas... foi subindo essas escadas. É um cara... Pronto, Vitor Nunes. É um cara... Perfeito. Bom. Tá anotado. Tá anotado na nossa lista. Em breve chega o convite para você, viu, Vitor? É isso aí. Então, pelo adiantar da hora aí, né? Já vamos finalizar nosso podcast. Michel, muito obrigado pela sua presença, né, pela sua disponibilidade de tempo. Eu sei que conseguir aí tempo na sua agenda aí é difícil. E se não fosse um projeto que você acreditasse, eu tenho certeza que você não estaria aqui trazendo a imagem do Michel Almeida, a imagem da Ativo Gestão e Educação, né? Então, queria lhe agradecer, né? Depois eu vou passar a palavra para Diego também te agradecer. Dizer que esse podcast ele está aberto, né, para todas as vezes em que você quiser vir aqui e conversar conosco e trazer informações para essas pessoas que nós estamos cada vez alcançando mais, fique à vontade. É um ambiente de fato de crescimento, é um ambiente que serve para o nosso crescimento, para o crescimento de quem está ali nos escutando também. Então, está de portas abertas para você. É só o início de um projeto muito grande, e que eu tenho certeza que vai virar chave, porque é aquilo que, às vezes, quando tem alguma palestra que eu falo, diz assim, se essa informação chegar a uma pessoa só e a gente conseguir modificar o mínimo que seja naquela pessoa, já valeu a pena. Já valeu a pena. Então, muito obrigado e até breve, que eu lhe vejo em outro podcast aqui. Vai lá, Diego. Não, as palavras são exatamente essas. Obrigado, Michel, pela disponibilidade aí. Foi realmente um bate-papo muito legal e a intenção é essa, ser algo leve, algo que, né, passe uma mensagem, que traga informação e excelente também. É uma honra pra gente, né, ter, além de convidar os amigos aqui. E exatamente. A gente vê o sucesso dos nossos amigos, a trajetória dos nossos amigos é algo que engrandece bastante, viu? E apesar dele ser Michel Almeida e eu Diego Almeida, a gente é só amigo, a gente não é parente, não poderia ser, né? Podia eu ser, não sabia, pra mim era um parente. Primo, né? Mas não é não. Diego Gessé, eu que agradeço. Realmente fiquei muito feliz com o projeto, acompanho vocês, sei de toda a trajetória de evolução pessoal e profissional. Fiquei muito feliz por ter recebido o convite. Tem tudo a ver com o nosso propósito, com o nosso objetivo. A Ativo, eu costumo dizer que ela não é mais um escritório de contabilidade. Ela deixou de ser um escritório de contabilidade. Realmente, tanto o nosso ambiente físico, quanto os nossos objetivos, nosso serviço, a forma como a gente pensa. Estamos aí gerando conteúdo, aulas online, ao vivo, gratuito, sem custo, com o objetivo de disseminar realmente conhecimento. Então, a partir do momento que eu recebi esse convite, fiquei muito feliz pelo projeto de vocês, pela evolução que eu tenho acompanhado de vocês. Contem comigo, estarei sempre disponível para voltar aqui. Agradeço o convite. Você que está assistindo a gente, compartilhe esse conhecimento. Visita o Instagram do Diego, de Gessé, meu Instagram. A gente está sempre preocupado em compartilhar conhecimento. E é dessa forma que a gente acha que as coisas vão melhorar, que a gente acredita que as coisas vão melhorar e a gente está fazendo a nossa parte. E estou à disposição. Abraço
e até a próxima. Maravilha. Show de bola.